Capítulo 4. A tia de Clarinha não se demorou 8 dias em casa da sobrinha, demorou-se 15 dias. A boa velha estava encantada com o agasalho que encontrara aí. Durante esse tempo não houve incidente algum que interesse a nossa história. O primeiro susto de Clarinha causado pelas palavras do marido desvaneceu-se à vista do procedimento posterior dele, que pareceu nada haver descoberto. Com efeito, Valentim, como homem atilado que era, entendeu que lhe não cumpria provocar uma declaração da parte de Clarinha. Julgou melhor estudar a situação e esperar os acontecimentos. Demais, ele nada tinha de positivo a alegar. Temia enganar-se e não se perdoaria nunca se fizesse a injúria de atribuir à sua mulher um delito que não existia. Deste modo, nunca fez alusão alguma nem mudou o procedimento, era o mesmo homem que no primeiro dia. Valentim pensava ainda que a afeição que ele supunha existir em Clarinha pelo primo, talvez não passasse de uma ligeira afeição da infância, própria a desaparecer diante da ideia do dever. É verdade que isto anulava um pouco a sua própria pessoa, mas Valentim, para que não ficasse só ao tempo e aos bons instintos da moça a mudança do estado das coisas, cuidou de ajudar a um e aos outros deitando na balança sua própria influência. Seu cálculo foi este. Ao passo que Ernesto perdesse no coração de Clarinha, graças à ausência e nobreza dos sentimentos dela, ele Valentim procuraria ganhar a influência do outro e substituí-lo no coração em litígio. Estavam as coisas neste pé, quando no 50º dia apareceu em casa de Valentim. Quem? O próprio Ernesto, meio enfermo ainda, cheio de uma palidez poética e fascinante. Clarinha recebeu-o no jardim, por cuja porta Ernesto entrou. Teve um movimento para abraçá-lo, mas recuou logo, corada e envergonhada. Baixou os olhos. Depois do casamento era a primeira vez que se viam. Ernesto aproximou-se para ela sem dizer palavra, e durante alguns minutos assim estiveram interditos, até que a tia veio por termo ao embaraço, entrando no jardim. Mas, ao mesmo tempo que aquela cena se dava, Valentim, através dos vidros de uma das janelas da sala de jantar, tinha os olhos pregados em Clarinha e Ernesto. Viu tudo, o movimento dela quando Ernesto entrou e o movimento de reserva que se seguiu a esse. Quando a velha entrou, Valentim desceu ao jardim. A recepção da parte do marido foi a mais cordial e amiga, parecia que estava longe da cabeça dele a menor ideia de que os dois se amavam. Foi essa a última prova para Clarinha, mas isso a perdeu de certo, porque, confiada na boa fé de Valentim, entregou-se demasiado ao prazer de tornar a ver Ernesto. Esse prazer contrastava singularmente com a tristeza dos dias anteriores. Não tenho o propósito de acompanhar dia por dia os acontecimentos da família Valentim. Apenas me ocuparei com aqueles que importarem à nossa história, e neste ponto entro já nas astúcias empregadas pelo marido para libertar a mulher do amor que ainda parecia conservar pelo primo. Que astúcias foram essas? Valentim refletiu nelas uma noite inteira. Ele tinha diversos meios para empregar, uma viagem, por exemplo. Mas uma viagem não adiantaria nada, a ausência dava até mais incremento ao amor. Valentim compreendeu isso e desistiu logo da ideia. Que meio escolheu? 1. O ridículo. Na verdade, o que há neste mundo que resista ao ridículo? Nem mesmo o amor. O marido perspicaz compreendeu que era esse o meio mais rápido. Todavia, não tomou o ridículo senão naquilo que ele é de convenção, naquilo que o mundo aceita como tal, sem que o seja muitas vezes. Clarinha não podia resistir a esse. Era mulher como as outras. Um dia, pois, estando reunida a família toda em casa de Valentim, e com ela muitas visitas mais, o marido de Clarinha convidou Ernesto, que se dava por cavaleiro perfeito, a ensaiar um cavalo que havia comprado. Onde está ele? Chegou ontem, é um animal lindíssimo. Mas onde está? Vai vê-lo. Enquanto se deram ordens de aparelhar o cavalo, Ernesto dirigia-se às senhoras e dizia-lhes com ênfase: desculpem se fizer má figura.
Ora, pode ser. Não acreditamos, há de fazer sempre boa figura. Talvez não. Quer que o elogiemos? Aparelhado o cavalo, saiu Ernesto a montá-lo. Todos foram vê-lo do terraço. O cavalo era um animal fogoso e manhoso. Ernesto saltou para ele com certa graça e agilidade que adquiriu logo os aplausos das damas, inclusive Clarinha. Mal o cavalo sentiu o destro cavaleiro em seu dorso, começou a pinotear. Mas Ernesto susteve-se, e com tanta graça que as damas aplaudiram alegremente. Mas Valentim sabia o que fazia. Contava com o resultado da cena, e olhava tranquilo o triunfo tão celebrado de Ernesto. Esse resultado não se fez esperar. Não tardou muito que Ernesto não começasse a sentir que estava mal. Tanto bastou para que nunca mais pudesse dominar o animal. Este, como se pudesse conhecer o enfraquecimento do cavaleiro e os desejos secretos de Valentim, redobrou a violência dos seus movimentos. A cena tornou-se então mais séria. Um sorriso que pairava nos lábios de Ernesto desapareceu. O moço foi tomando uma posição grotesca quando só tinha presente a ideia de cair e não a ideia de que estava diante de mulheres, entre as quais estava Clarinha. Por mal dos pecados, se havia de cair como Hipólito, calado e nobre, começou a soltar uns gritos entrecortados. As damas assustaram-se, entre elas Clarinha, que mal podia dissimular o terror de que se achava possuída. Mas quando o cavalo, com um movimento mais violento, deitou o cavaleiro na relva, e que, depois de cair prosaicamente estendido, levantou-se sacudindo o paletó, houve uma grande gargalhada geral. Então, Valentim, para tornar a situação de Ernesto mais ridícula ainda, mandou chegar o cavalo e montou. Aprende, olha, Ernesto. E com efeito, Valentim, airoso e tranquilo, sopeava os movimentos do animal e cumprimentava as senhoras. Foi uma tríplice bateria de aplausos. Nesse dia um foi o objeto das palmas de todos, como o outro fora o objeto da pateada geral. O próprio Ernesto, que ao princípio quis meter o caso à bulha, não pôde fugir depois à humilhação da sua derrota. Essa humilhação foi completa quando Clarinha, mais compadecida que despeitada com a situação dele, procurou consolá-lo da figura que fizera. Ele viu nas consolações de Clarinha uma confirmação à sua derrota. E não está bem o amante que inspira mais compaixão que amor. Ernesto reconheceu por instinto esse desastroso inconveniente, mas como remediá-lo? Curvou a cabeça e protestou não cair noutra. E deste modo terminou a sua primeira humilhação, como termina o nosso quarto capítulo. Capítulo 5. Fazia anos o pai de Clarinha. A casa estava cheia de amigos e parentes. Havia uma festa de família com os parentes e os amigos para celebrar aquele dia. Desde a cena do cavalo até o dia dos anos do velho, já Valentim tinha armado Ernesto mais 2 laços do mesmo gênero, cujo resultado era sempre expor o pobre rapaz ao motejo dos outros. Todavia, Ernesto não atribuía nunca intenções malignas ao primo, que era o primeiro a compungir-se dos infortúnios dele. O dia do aniversário do sogro era para Valentim um dia excelente, mas que fazer? Que nova humilhação, que novo ridículo preparar ao rapaz! Valentim, tão fértil de ordinário, não achava nada naquele dia. O dia passou-se nos folguedos próprios de uma festa aniversária como aquela. A casa era fora da cidade. Folgava-se melhor. À hora própria serviu-se um jantar esplêndido. O velho tomou a cabeceira da mesa, entre a filha e a irmã, seguiu-se Valentim e Ernesto, e o resto sem ordem de precedência. No meio da conversa animada que acompanhou o jantar desde o princípio, Valentim teve uma ideia e preparou-se para praticá-la à sobremesa. Entretanto, correram as saúdes mais cordiais e mais entusiásticas. Notou-se, porém, que Ernesto do meio do jantar em diante ficará triste. Que seria? Todos perguntavam, ninguém sabia responder, nem mesmo ele, que teimava em recolher-se ao mais absoluto silêncio.
Valentim levantou-se então para fazer a saúde de Ernesto, e pronunciou algumas palavras de entusiasmo cujo efeito foi fulminante. Ernesto durante alguns minutos viu-se objeto de aplausos que lhe valiam as pateadas da montaria. Uma coisa o perdeu, e nisto estava o segredo de Valentim. Ernesto quis responder ao speech de Valentim. A tristeza que se lhe notara antes era o resultado de uma desastrada mistura de dois vinhos antipáticos. Forçado a responder por um capricho, tomou o copo e respondeu ao primo. Daí em diante era ele o iniciador de todas as saúdes. Quando ninguém faltava para ser objeto dos seus peixes, fez uma saúde ao cozinheiro, que foi extremamente aplaudida. Descreverei eu as cenas que se seguiram a esta? Fora entreter os leitores com algumas páginas repugnantes. Ernesto excedera-se no entusiasmo, e quando todos se levantavam da mesa e tomavam o caminho das outras salas, Ernesto desatou a chorar. Imaginem o efeito desta cena grotesca. Ninguém pôde conter o riso, mas também ninguém pôde estancar o pranto ao infeliz, que chorou ainda por espaço de 2 horas. Capítulo 6. Uma noite havia reunião em casa de Valentim. Era puramente familiar. Meia dúzia de amigos e meia dúzia de parentes formavam toda a companhia. Às 11 horas essa companhia estava reduzida a muito pequeno número. Armou-se, para usar da expressão familiar, armou-se uma mesa de jogo em que Valentim tomou parte. Ernesto ao princípio não quis, estava moado. Por quê? Parecia-lhe ver em Clarinha uma frieza que não estava acostumado. Finalmente aceitou, mas procurou tomar lugar em frente da mulher de Valentim. Ela, porém, ou fosse por indiferença ou fosse adrede, retirou-se para a janela com algumas amigas. Abriu-se o jogo. Em pouco tempo estavam os jogadores tão animados que as próprias senhoras foram se aproximando do campo da batalha. Os mais empenhados eram Valentim e Ernesto. Tudo estava observando um curioso, mas tranquilo interesse, quando de repente Valentim para o jogo e diz para Ernesto: "Não jogo mais." "Por quê?" perguntou Ernesto. Um primo de Valentim, de nome Lúcio, olhou igualmente para Ernesto e disse: "Tens razão." "Por quê?" insistiu Ernesto. Valentim levantou-se, atirou as cartas para o lugar de Ernesto, e disse com um tom de desprezo: "Por nada." Lúcio e mais um dos presentes disseram: "É caso de duelo." Houve profundo silêncio. Lúcio olhou para Ernesto e perguntou-lhe: "Que faz o senhor?" "Que faço?" "É caso de duelo." "Ora, isso não está nos nossos hábitos. O que eu posso fazer é abandonar aquele senhor ao meu desprezo." "O quê?" perguntou Valentim. "Abandoná-lo ao desprezo. Porque o senhor é quê?" "O que quiser. Há de dar-me uma satisfação." "Eu?" "De certo," disse Lúcio. "Mas, os nossos hábitos, em toda a parte vinga-se a honra." "Sou ofendido, tenho a escolha das armas." "A pistola," disse Lúcio. "Ambas carregadas," acrescentou Valentim. Durante este tempo as senhoras estavam trêmulas e embasbacadas. Não sabiam o que se presenciava. Enfim, Clarinha pôde falar, e as suas primeiras palavras foram para o marido. Mas este parecia não atender a nada. Em poucos minutos redobrou a confusão. Ernesto insistia contra o emprego do meio-lembrado para resolver a questão, alegando que ele não estava nos nossos hábitos. Mas Valentim não queria, nem admitia outra coisa. Depois de larga discussão admitiu Ernesto sanguinolento desenlace. "Pois sim, vem a pistola." "E já?" disse Valentim. "Já?" perguntou Ernesto. "No jardim." Ernesto empalideceu. Quanto a Clarinha, sentiu faltar-lhe a luz e caiu desfalecida no sofá. Aqui nova confusão. Imediatamente prestaram-se-lhe os primeiros socorros. Tanto bastou. No fim de 15 minutos ela voltava à vida.
Estava então no quarto, onde só havia um marido e um dos convivas que era médico. A presença do marido lembrou-lhe o que se passará. Deu um leve grito, mas Valentim tranquilizou-o imediatamente, dizendo: nada houve, mas nem haverá. Ah! Foi brincadeira, Clarinha, foi tudo um plano. O duelo há de haver, mas só para experimentar o Ernesto. Pois cuidas que eu faria semelhante coisa? Falas sério? Falo, sim. O médico confirmou. Valentim contou que as duas testemunhas já se entendiam com as duas do outro, tiradas todas dentre os que jogavam e que entravam no plano. O duelo teria lugar pouco depois. Ah! Não acredito! Juro, juro por esta bela cabeça! E Valentim, inclinando-se para a cama, beijou a testa da mulher. Oh! Se tu morresses! Disse esta. Valentim olhou para ela, duas lágrimas rolaram-lhe pelas faces. Que mais queria o marido? Interveio o médico. Há um meio para crê-lo. Venham duas pistolas. Clarinha levantou-se e foi para outra sala, que dava para o jardim onde se achavam as outras senhoras. Aí foram ter as pistolas. Carregaram-nas à vista de Clarinha e dispararam depois, a fim de assegurar à pobre senhora que o duelo era pura brincadeira. Valentim desceu para o jardim. As quatro testemunhas levaram as pistolas. As senhoras, prevenidas do que havia, ficaram na sala, onde olhavam para o jardim, que foi iluminado de propósito. Marcaram-se os passos e entregou-se a cada um dos combatentes uma pistola. Ernesto, que até então parecia alheio à vida, mal viu diante de si uma arma, apesar de ter outra, mas tendo-lhe as testemunhas dito que ambas se achavam armadas, começou a tremer. Valentim apontou sobre ele. Ernesto fazia esforços, mas não conseguia levantar o braço. Estava ansiado. Fez sinal para que Valentim se detivesse, e tirou um lenço para enxugar o suor. Tudo contribuía para assustá-lo, e de mais a mais as seguintes palavras que se ouviam em roda: o que ficar morto há de ser enterrado aqui mesmo no jardim. Está claro. Já se foi fazer a cova. Ah! Que seja profunda! Enfim, soaram as pancadas. A primeira Ernesto estremeceu, a segunda caiu-lhe o braço, e quando lhe diziam que apontasse o alvo para soar a terceira pancada, ele deixou cair a pistola no chão e estendeu a mão para o adversário. Prefiro dar a satisfação. Confesso que fui injusto. Como? Prefere? Disseram todos. Tenho razões para não morrer, respondeu Ernesto, e confesso que fui injusto. As pazes foram feitas. Uma gargalhada, uma só, mas terrível, porque foi dada por Clarinha, soou na sala. Voltaram todos para lá. Clarinha, tomando as pistolas, apontou-as para Ernesto e disparou-as. Houve então uma gargalhada geral. Ernesto tinha o rosto mais enfiado deste mundo. Era um lacre. Clarinha largou as pistolas e lançou-se nos braços de Valentim. Pois tu brincas com a morte, meu amor? Com a morte, pelo amor, sim. Ernesto arranjou daí a dias uma viagem e nunca mais voltou. Quanto aos nossos esposos, amaram-se muito e tiveram muitos filhos. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.